Olá, meu nome é Karina, sou mestranda no programa de pós-graduação Estrito Sensu da Unioeste, Cascavel, Paraná. Sou orientanda da professora Aparecida Favoreto, bolsista CAPES. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o John Dewey, quem foi esse autor, qual a contribuição dele especificamente para a educação. Antes, de trabalhar o texto que a gente vai abordar, que é Como Pensamos, vou trazer um pouquinho da vida e obra desse autor. Então, ele nasceu nos Estados Unidos em 1859, faleceu em 1952, foram 93 anos de vida, né? E nesse tempo, ele deixou uma grande contribuição. Então, aos 15 anos, ele ingressou na universidade para cursar graduação em artes e em 1884 ele doutorou-se em filosofia com a tese sobre a psicologia de Kant. Sobre a atuação profissional dele, vou destacar a atuação dele no Departamento de Filosofia da Universidade de Minnesota e também a atuação dele posterior no Departamento de Chicago de Filosofia, Psicologia e Pedagogia, aonde ele fundou a sua escola-laboratório. Foi nessa escola-laboratório aonde ele colocou em prática a sua teoria educacional da experiência. Contudo, essa escola-laboratório ela não obteve muito sucesso, devido a algumas divergências na universidade onde ele trabalhava. Ele acabou extinguindo essa escola-laboratório. Então, ele foi lecionar na Universidade de Colômbia, onde em 1930 ele foi nomeado professor eméritus de filosofia, posição que ele manteve até os seus 80 anos de idade. Além de toda essa trajetória profissional, ele também atuou em várias questões políticas e educacionais, como destaca o Galiani, a questão do voto das mulheres, o voto feminino, a questão dos direitos dos negros e ampliação da escola pública, era uma defesa do Dewey também. E entre as inúmeras produções textuais eu destaco algumas obras: A Escola e Sociedade, A Criança e o Currículo, Como Pensamos, Experiência e Educação, Democracia e Educação, entre outras inúmeras obras, Sobre o contexto histórico de Dewey, eu destaco a Guerra Civil Americana, também a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, a Revolução Russa de 1917, a grande industrialização, a revolução, a era industrial, que os Estados Unidos e o mundo inteiro estavam vivendo, a crescente imigração e urbanização da sociedade, principalmente lá nos Estados Unidos, onde as pessoas estavam saindo do campo buscando a cidade por uma melhora na vida, e também pessoas de outros países estavam buscando os Estados Unidos em busca justamente dessa melhoria e qualidade de vida. E foi durante a Primeira Guerra Mundial que Dewey escreve o seu livro Democracia e Educação, justamente pensando na forma como a sociedade estava organizada e percebendo que ela necessitaria um novo modelo de educação que fosse democrático. Segundo ele, seria uma educação voltada para essa sociedade democrática, essa necessidade de que todos os indivíduos, todos os cidadãos pudessem participar ativamente. E assim, a escola, a educação, deveria dar suporte a essas pessoas. E como seria? Seria por meio de uma educação também democrática, formando novos hábitos nas pessoas. Novos hábitos para que as pessoas participassem ativamente na sociedade. Esse para ele seria a melhor forma de organização social, a democrática. Mas então, como seria
essa formação para criar novos hábitos nas pessoas. Seria por meio da formação científica, por meio do método experimental. Então, ele é baseado em observação, coleta e exame de provas, segundo Dewey, né? Então, exemplificando, né, seria observar, posteriormente investigar, buscar hipóteses, experimentar e voltar à hipótese, aceitando ou negando-a. Então, o objetivo seria formar cidadãos autônomos, inteligentes e responsáveis. E para isso, o conhecimento seria o meio, e o fim seria essa responsabilidade social, a autonomia do indivíduo. Seria também o crescimento e o desenvolvimento pessoal e social. Por que então desse crescimento, desse desenvolvimento e dessa responsabilidade social? Para Dewey, vida é educação e educação é vida, ambos não se separam. Então, a vida exige esse cuidado com o outro, e a educação, então, ela tem que ter esse cuidado com a outra pessoa, com esse aluno. E essa seria a grande contribuição, né, de Dewey para a educação, o cuidado com o outro, com as outras pessoas, essa subjetividade e essa individualidade, por meio da consideração da fase de desenvolvimento do aluno. E a partir do pensamento e das ideias de Dewey, então eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Vocês acreditam em superstições, crenças, mitos? Por exemplo, gato preto dá azar, chinelo virado para baixo, alguma pessoa da família vai morrer, ou espelho quebrado, 7 anos de azar, comer manga com leite faz mal para a saúde. Todas essas crenças, essas superstições, elas são recorrentes na nossa vida cotidiana. Ou a gente acredita, ou conhece alguém que acredita, e acaba passando para os demais. E a partir dessas crenças, dessas superstições, é que vou trabalhar o livro Como Pensamos, do Dewey hoje. Porque ele trabalha nesse livro a maneira como nós pensamos, a forma como nós pensamos e quais critérios que nós tomamos para saber se temos um pensamento do senso comum ou um pensamento reflexivo. Porém, de antemão, ele já traz no início do texto que a melhor forma de pensar é o pensamento reflexivo. Por mais que ele vai trazer também o pensamento do senso comum, ele traz que a melhor forma é o pensamento reflexivo. O pensamento reflexivo, ele traz que significa examinar mentalmente um assunto e dar-lhe consideração séria e consecutiva. Ou seja, você examinar, ter provas para poder dar uma resposta correta e poder defender essa ideia com muita determinação. Então, o que seria o pensamento do senso comum, o pensar comum? Seria para Dewey esse pensar, esse curso desordenado, desregrado, essas ideias que passam rotineiramente em nossa cabeça, que não tem uma ordem, que não tem regras e que são automáticas. Segundo Dewey, nós nunca podemos parar de pensar, sempre estamos pensando em alguma coisa ou em algo. Porque mesmo dormindo, ele traz no texto que o nosso sonho, ele revela o nosso pensamento. Ele não deixa de ser os nossos pensamentos, mesmo dormindo. Inclusive, ele traz um exemplo de que quando era criança ele tentava parar de pensar, mas não teve êxito. Portanto, o pensamento, ele não necessariamente significa que seja de algo presente. Ele pode ser de algo que não é real naquele momento. O Dewey também traz o pensamento como sinônimo de crença, que geralmente se refere a uma afirmação que vai além da pessoa.
uma afirmação de um fato, de uma lei ou de um princípio, algo que está além do indivíduo. Essas crenças, esse pensamento do senso comum, ele Dewey traz que eles são nada mais que preconceitos, porque eles são inconscientes, eles não são resultados de uma pesquisa, de um método investigativo. O fato de ser considerada inconsciente e preconceituosa é justamente por não ser uma atividade mental pessoal. Então, é totalmente ao contrário do pensamento reflexivo, que ele não é uma sequência dada, mas ele é uma consequência, ou seja, são unidades que são definidas e que buscam o mesmo fim, um mesmo resultado, e não vários fins e vários resultados, mas um fim em comum. Esse fim comum, ele tem um objetivo que vai ordenar as ideias e vai fazer com que o pensamento reflexivo chegue a esse fim. Para tanto, é necessário um esforço consciente e voluntário da pessoa, porque o pensamento reflexivo ele necessita de perguntas, de questionamentos, de investigação, então ele necessita desse esforço do indivíduo. E por que desse esforço consciente e voluntário? Porque a primeira coisa que nos surge é uma sugestão de alguma coisa ou de algum fato. Essa sugestão, por exemplo, ela não necessariamente pode ser vista, mas ela pode ser sentida. Como exemplo que Dewey traz no livro, é de uma nuvem no céu. Nós podemos sentir o vento, nós podemos sentir o ar úmido, nós podemos ver a nuvem que está escura. Mas para ter certeza de que ela é um sinal de chuva, nós temos que investigar. Essa sugestão de que pode ser chuva ou não, ela só pode ser comprovada a partir da investigação. Então, nós temos que investigar, averiguar os fatos. Nós podemos buscar fontes, como em jornais, revistas, internet, tudo que traz, por exemplo, o clima, o tempo, as possibilidades de haver chuva ou não nas próximas horas. E a partir daí que nós teremos a reflexão, porque nós acreditaremos na nossa crença, na nossa sugestão inicial. Nós teremos prova, nós teremos testemunho de que ela pode ser verdadeira ou não. Então, quais seriam as fases do ato de pensar reflexivo? Segundo Dewey, primeiro seria esse estado de dúvida, de hesitação, dessa inquietação que temos sobre alguma coisa ou algum fato. E posteriormente seria essa busca por materiais, essa investigação para sanar aquela dúvida inicial, para buscar fontes que façam acreditar ou não naquela dúvida, naquela hesitação. A natureza do problema, da onde ele vem, é que vai determinar o objetivo a ser alcançado. E esse objetivo é que vai orientar o pensamento em todo o seu processo. Então ele traz mais uma vez que para pensar reflexivamente, para pensar bem, nós temos que manter esse estado de dúvida e que nenhuma ideia, nenhum fato se aceite sem que haja antes uma investigação, sem que tenhamos provas de que aquele fato ou aquela ideia é verdadeira. Só assim é que teremos um pensamento reflexivo, a partir das provas da crença que nós defendemos. Então, o ato de pensar reflexivo ele deve se constituir num fim educacional. Pensar nos emancipa dessa ação impulsiva e rotineira de querermos dar resposta rápida para tudo, de acreditar em tudo que contam para nós, tudo em que nós vemos. Esse ato de pensar reflexivo, ele nos traz a possibilidade de prever ações, de prever a natureza, de planejar ações.
de planejar atos a serem executados com maior perfeição. Como, por exemplo, no campo, o homem utiliza-se das máquinas agrícolas para fazer suas colheitas. Então, ele observa a natureza, mas não só observa como a sugestão, ele busca os meios, ele busca as fontes para averiguar qual é o melhor momento de se fazer essa colheita. Então, ele utiliza-se não só da tecnologia, mas também do pensamento reflexivo. Esse é um ato intencional do homem, que faz evitar, por exemplo, algumas consequências de, no caso da colheita, começar em uma época de chuva. E que esse seja um ato intencional do homem, que a colheita, por exemplo, que utilizamos, seja feita no momento certo, que não no momento em que virão chuvas e alagarão o espaço, alagarão o campo, trazendo consequências inevitáveis. Além dessa previsibilidade, dessa intencionalidade, desse planejamento que o pensar reflexivo propicia ao homem, ele também enriquece as coisas com muito sentido. Esse enriquecimento se dá a partir do momento em que nós investigamos e conhecemos. Por exemplo, uma pessoa que não conhece ou nunca ouviu falar de Machu Picchu pode acreditar que ao enxergar essa imagem, ela apenas se trata de uma imagem de pedras, de montanhas, de morros. Porém, ao investigar, essa pessoa vai entender que ela tem um significado muito maior, que não são apenas pedras, mas que tem uma historicidade por trás dela. No entanto, o pensamento reflexivo, ele não acontece automaticamente. Ele necessita de uma orientação cuidadosa. Novamente, ele traz então que o objetivo é a nossa razão de agir, e é ele que guia a nossa inteligência. E nós temos que ter muito cuidado com a nossa inteligência na investigação, para onde vamos ir. Porque, segundo Dewey, nós tomamos como verdade aquilo de que gostamos e que apreciamos, aquilo que está a favor do que nós já temos como pensamento e como ideia, e temos restrição a ideias e pensamentos contrários ao nosso. É por isso que nós devemos cultivar atitudes favoráveis, com os melhores métodos de investigação e verificação. E deve haver a vontade e o desejo do indivíduo em empregar esses métodos. A pessoa tem que ter um espírito aberto, cultivar essa curiosidade, essa busca pelo que é novo, essa espontaneidade em descobrir. Essa pessoa ela tem que se entregar de todo o coração, porque assim as perguntas vão surgir espontaneamente. Contudo, essa pessoa ela também tem que ter responsabilidade intelectual, ou seja, examinar cada passo dado, cada passo projetado, para que ao final ele chegue a uma conclusão. Porque muitas pessoas iniciam um trabalho, uma pesquisa, mas abandonam no meio do caminho. Então, essa responsabilidade intelectual é você levar um trabalho até o fim e examinar os passos dados. Dewey também traz que ninguém é capaz de pensar tudo e em todas as coisas, mas nós temos que ter essa prontidão para investigar, para procurar, pesquisar. E esse ato, ele demanda um esforço de cada pessoa, de cada indivíduo. E nós estamos acostumados com uma prontidão de evitar o esforço. Tudo que está mais fácil é mais rápido. Isso nos envolve de uma maneira que nós devemos evitar. O Dewey, ele traz que nós temos que aprender, então, a pensar, e a pensar bem, a pensar reflexivamente. E como que esse hábito é formado? Por meio da escola, da educação. E os alunos, eles aprendem a pensar bem quando são ensinados melhor, mais e melhor. Contudo, Dewey traz que
O professor é apenas um guia, ele orienta o processo do ensino e ao aluno é que cabe essa iniciativa de aprender. O professor, ele é um estímulo, ele é um exemplo para o aluno, que vai guiar o aluno, orientar ele até o conhecimento, até o pensamento reflexivo. Ele deve conhecer essas experiências, os interesses do aluno, para que então ele possa guiar o seu trabalho, as suas ações, as melhores ações e tarefas a serem dirigidas ao aluno, para que ele crie esse hábito de pensar reflexivo. Pensar, então, não é um ato mecânico, esse pensar reflexivo. E nós sabemos que temos pensamento reflexivo quando temos uma sequência de ideias ordenadas que buscam um fim e que esse fim ele pode ser justificado e comprovado por nós, por meio desses instrumentos que utilizamos. Nós criamos então uma força intelectual. E o que seria essa força intelectual? Seria dar a uma ideia o valor de uma crença digna de crédito. Então, espero que vocês tenham gostado. Aqui estão algumas referências. E eu agradeço então a professora Aparecida Favoreto, ela está me orientando em todo esse processo da minha formação acadêmica. Então, deixo aqui meu muito obrigado. E também a vocês que estão assistindo esse vídeo. Espero ter contribuído um pouco com o entendimento e com a formação de vocês também.